Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um Café com Lucas, quadro aqui do canal em que eu respondo as perguntas de vocês aí do outro lado, que vocês enviaram lá na caixinha do Instagram. Eu coloquei ontem essa caixinha de perguntas no Instagram e a partir de agora eu respondo. Dei uma filtrada nas perguntas para responder vocês nesse conteúdo e, óbvio, falar muito do Clássico Grenal de amanhã, jogo de ida das finais do Campeonato Gaúcho, e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo e eu vou responder, obviamente, as perguntas de vocês, tá certo? Já aproveita para deixar o teu like aqui nesse conteúdo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e bora lá, que tem muita pergunta legal para eu responder aqui nesse vídeo, tá certo? A primeira pergunta do Marcelo, ele perguntou do meu mano a mano pro Grenal. Meu mano a mano pro Clássico Grenal, e eu vou dizer o mesmo mano a mano que eu fiz lá no Debate Raiz. A gente fez mano a mano no Debate Raiz e os meus votos foram os seguintes, tá? Seguintes, perdão. Goleiro, eu escolhi entre Rocher e o Everton. Lateral direito eu escolhi entre Bruno Gomes e o João Pedro, o Bruno Gomes, tá? Ou se for Marcos Rocha, qualquer um que seja, o Bruno Gomes é um dos melhores jogadores do Inter. A zaga eu botei Mercado e Vitor Gabriel. Votei nos dois zagueiros do Inter nas disputas com Gustavo Martins e Vieri. Na lateral esquerda, entre Bernabé e Marlon, eu escolhi o Marlon. Meio de campo, eu escolhi Ronaldo. O segundo volante eu escolhi Arthur, na briga com Paulinho Paula. Vitinho de um lado, na disputa com o Enamorado. Alan Patrick na disputa com Gabriel Mack. Carboneiro na disputa com Amuso e Carlos Vinícius na disputa com o Rafael Borré, e o técnico entre Luiz Castro e Pesolano, eu escolhi o Pesolano, tá? Então deu Everton, Bruno Gomes, Mercado, Vitor Gabriel e Marlon, Ronaldo, Arthur, Vitinho, Alan Patrick, Carboneiro, Carlos Vinícius. E o professor eu escolhi o Paulo Pesolano, do Grêmio deu 1, 2, 3, 4. Então deu 8-4 pro Inter. 8-4 pro Inter, o meu mano a mano. Façam um de vocês aí, pode mandar aí nos comentários o mano a mano de vocês, tá? O Vitor __ Dornelles. Lucas, acredita em um insucesso no Grenal? Acredita que um insucesso no Grenal pode passar pela nossa dupla de zaga? Acredito. E eu acho que pode passar pela do Grêmio também. São duas defesas frágeis da dupla Grenal, tá? Não só no Campeonato Gaúcho, como nesse início de ano também contando o Campeonato Brasileiro. Então eu acho sim que o insucesso de cada um pode acabar passando, diria até que é uma tendência de quem perder os Grenais ou não for campeão se não for para os pênaltis, né, se não forem dois empates, mas mesmo o empate também pode passar por falhas defensivas. Eu acho que tende a passar pelos sistemas defensivos de Grêmio e Inter. Meu querido Lucas Colar mandou aqui, né, quem é o melhor chefe, Baldasso, Marjana, Meneghetti. Eu não tenho tanto essa relação de chefe com o Baldasso porque eu apresento a jornada somente, né? Então eu não tô no dia a dia ali falando e tal com o Baldasso. Eu diria que o Meneghetti, trabalhei com ele na Band também antes, agora no Debate Raiz. JB também, um baita cara em um contexto diferente, né? É meu chefe agora no Debate Raiz, mas na Band não era um colega. Mas acho que o Meneghetti. O PTN.básico18. Que arroba aí, irmão. E se o Inter for com 3 zagueiros pro Grenal, seria ruim? Eu não acredito e não iria. Porque o Pesolano não trabalhou ainda. Então a gente não... Se bem que, vamos lá, né, gente? 3 zagueiros, ele tá falando de 3 zagueiros jogadores da posição jogando lá. Porque o Inter, por vezes, já adota um sistema de 3-5-2 durante as partidas, baixando o Bruno Gomes ou baixando o Ronaldo como esse terceiro homem. O Inter já tem uma postura, por vezes, com 3 homens lá atrás, não 3 zagueiros de origem. Mas 3 zagueiros de origem eu não acredito e não faria agora. Mas gostaria de ver o Pesolano testando essa ideia que ele já fez lá no Cruzeiro e no Valladolid, na Espanha. Quem mais mandou? Ah, não, eu fui para as de semana passada, agora sim. Tabata ou Bosquilha? Mandou Arthur Schumacher. O Bosquilha jogava bola, tá? É que o Bosquilha teve a lesão e tal. Eu gostava do Bosquilha. Eu gostava mais do Bosquilha do que gosto hoje do Tabata. Posso afirmar isso. O Pedro, devido a um possível cansaço do Paulinho, iria de Ronaldo e Villagra e Thiago Maia no segundo tempo? Não, eu iria de Ronaldo e Paulinho
E no segundo tempo, minha primeira ficha é: se eu trocar o Ronaldo, eu boto o Vijagra e o Thiago Maia de segundo homem. Se eu precisar trocar, evidentemente, no segundo tempo, né? Se eles aguentarem o jogo, sigo assim. A não ser que tenha alguma questão tática, enfim, que o Pesolano queira mexer, mas seriam minhas trocas, tá? Para mim, o Villagra, o primeiro reserva do Ronaldo, e o Thiago Maia do Paulinho. O Leonardo B. Dornelles: Lucas, se tratassem o Inter como um Valência e Lyon da vida, não seríamos mais felizes? Abraços. Cara, acho que tu tá sendo muito... Ô, Leonardo, acho que tu tá sendo muito pessimista. Primeiro, a história do Inter para com o futebol brasileiro, sul-americano, é muito maior do que do Valência e do Lyon pro tamanho das ligas que eles jogam e tal, tá? Mas o Inter é muito maior, evidentemente. Agora, a gente precisa considerar o contexto atual. O contexto atual do Inter talvez seja um contexto mais semelhante ao dessas equipes, por tudo que o Inter passou nos últimos anos, em questão administrativa, financeira. Talvez, se o clube tratasse mais desta forma, beleza, até concordaria. Agora, em relação a tamanho, não. Em relação a tamanho, o Inter é muito maior do que esses dois clubes que tu citou aqui, o Valência na Liga Espanhola e o Lyon na Liga Francesa. O Magno Souza: qual estádio você acha mais bonito, Beira-Rio ou Arena, interior e exterior? Para mim é Beira-Rio, em vários aspectos. Externamente, o Beira-Rio é muito mais bonito. Internamente, eu acho a Arena mais bonita, mas eu acho a Arena mais moderna. Eu acho que a Arena, por exemplo, para condições de trabalho, até para o torcedor, por vezes ela tem coisas que o Beira-Rio não tem. Agora, esteticamente, beleza é Beira-Rio. Beleza é Beira-Rio, e o ponto também que para mim é importante é localização. A localização do Beira-Rio é melhor do que a da Arena. Da Arena é na entrada da cidade, tem dificuldades para quem sai, enfim, é na ponta da cidade, quase Canoas. Então eu acho que em localização também o Beira-Rio ele ganha nesse quesito. Agora, se eu for pegar só beleza, eu pego o Beira-Rio. Evidentemente, o Beira-Rio é mais bonito e acho até que não tem muita discussão em relação a isso. As margens do Rio Guaíba ficam um belo cenário no pôr do sol, enfim. Dani Madruga Underline: Lucas, o que o Inter pode ter de diferencial para levar o bi do gauchão? Cara, eu acho que diferencial pro Inter em relação ao Grêmio hoje é ímpeto de equipe. O Inter hoje eu acho um time mais organizado do que o Grêmio. Aí tu vai me dizer: pô, Lucas, mas o Inter lanterna não, é zona de rebaixamento hoje no Campeonato Brasileiro, tá no Z4, papapá. Beleza, mas agora se a gente for pegar o frigir dos ovos, os jogos que o Inter jogou, o Inter muito mais jogou bem do que de fato jogou mal. O Inter está lá por motivos de erros individuais seus, de tabela. O Inter pegou uma tabela complicada nesse início de brasileiro, Palmeiras, Flamengo. Talvez se fosse outro time e o Inter faz o jogo que fez contra o Flamengo, o Inter tivesse vencido, mas é que o Flamengo tem qualidade também. O Palmeiras é a mesma coisa, o Inter errou muito no jogo contra o Palmeiras, mas teve uma boa atuação. Só que o Palmeiras é melhor do que o Inter, vamos encarar aqui a realidade. Então, por que eu faço todo esse contexto e puxo essa gaveta? Para dizer que, mesmo com os resultados do Brasileirão, eu vejo hoje um Inter com um padrão. Eu consigo ver o padrão do Inter. Do Grêmio, eu acho que ainda não. Mas eu acho que é normal também. Porque é uma engrenagem de início de temporada. O Luiz Castro e o Pesolano estão começando um trabalho nas duas equipes. Então também é natural não ter já essa engrenagem tão pronta assim, Inter e Grêmio, tá? O Iago Underline Lima: novidades sobre o zagueiro? Não. O que a gente sabe, eu trouxe nos últimos vídeos, o Inter pretende anunciar um zagueiro até terça, fechamento da janela. Ainda vai ter uma janelinha até 27 para atletas que atuaram nos estaduais ou rescindiram dentro da janela, mas o Inter quer anunciar até dia 3, fechamento da janela oficial, na terça-feira, o seu zagueiro. O Diego Carlos é muito difícil, mas é o ficha 1, o Inter não descarta trazer um zagueiro agora e trazer o Diego Carlos no meio do ano, tá? O Felipe Lunardi: faz um review de todo o teu setup de estúdio e para externa. Posso trazer no próximo vídeo aqui. Vai demorar, porque tem bastante coisa. Meu setup aqui tá parado, né? É mais fácil de gravar, mas meu setup de externa tem muita coisa. Eu teria que organizar todo ele para mostrar aqui para vocês. O JC Simão: simplesmente pro Inter ganhar o Grenal é só marcar Arthur e Carlos Vinícius. Eu entendo quem tenha essa visão, eu discordo. Eu acho que o Grêmio tem outros jogadores de qualidade. Por exemplo, tem um lateral que tá jogando bem, que é o Marlon.
Tem um Amuso, que eu gosto muito desse jogador, tá? Eu fui fazer o mano a mano, Amuso e Carboneiro, pô, eu sempre ressaltei, por mim eu queria ter o Amuso aqui também, eu acho que é bom jogador. O Amuso é o atleta, é o jogador de futebol, tá? Que, beleza, o Carboneiro tem mais talento, mais bola no corpo, mas eu gosto desse tipo de jogador, tá? Que nem o Amuso. Eu acho que o Grêmio tem outros talentos ali, outros bons jogadores que podem ajudar. Então eu não acho que é só marcar o Arthur e o Carlos Vinícius, tá? Por mais que sim sejam os dois principais jogadores do Grêmio já há um tempo. Mas eu acho que a gente não pode encarar com facilidade ou algo do tipo. Por mais que o Grenal tenha mostrado isso dos 4-2, tá, ô JC? Tamo junto. OFC_LC7. Qual a expectativa pro Grenal? E o que você acha que afeta a ineficiência no Brasileirão? A ineficiência do Brasileirão eu acho que afeta os erros individuais que o Inter teve e o Inter ter pego adversários difíceis. Talvez o que o Inter jogou contra adversários mais frágeis, o Inter vencesse as partidas. E expectativa para o Grenal, eu e o Meneghetti estão apostando em pênaltis, né? 2 empates e pênaltis. Ou um vencedor e outro vencedor e dar a mesma margem ali de gols e ir para os pênaltis. Mas igual, a expectativa para o Grenal é de talvez ver o Inter numa exigência de Série A de Campeonato Brasileiro, enfrentando o adversário de Série A de Campeonato Brasileiro. Minha expectativa é que o Inter erre menos do que errou nos últimos jogos, principalmente do Brasileirão. Essa é a minha expectativa. O Arthur, como está o título de 2005? Avançado ou tudo na mesma? Cara, não tá avançado, mas não tá na mesma. O Inter teve avanços internos, não avanços quanto à CBF, tá? Agora teve ali, o Gaciba avaliou lances e disse que não teve interferência da arbitragem em jogos que foram anulados do Corinthians, que a gente sabe que é o grande ponto de reclamação do Inter, jogos que não deveriam ter sido anulados, e aí o Corinthians, jogos que ele perdeu ou empatou, ele jogou de novo, venceu, e tem muita gente que esquece, né, e tem muita gente que pensa que 2005 é uma reivindicação sobre o pênalti sofrido do Tinga, que foi claro, e que não foi marcado. O ponto não é o pênalti do Tinga, gente. O ponto daquele campeonato e que fez com que o Inter tivesse sido injustiçado é muito maior do que só o pênalti no Tinga no jogo direto entre Inter e Corinthians. Mas assim, não tá na mesma, tem avanços, mas os avanços não são ainda perante a CBF, tá? William Grafite, Darwin Nunes, escanteado na Arábia, não serve pro Inter? Ele tá escanteado? Eu vi que ele fez um gol esses tempos aí. Darwin Nunes, eu sempre vou no gol, que o gol tem os números bonitinhos. Ele tá no Al Hilal, né, lembrando. Uruguaio, tem uma proximidade aqui com Porto Alegre. Vamos ver aqui como é que está o nosso querido Darwin Nunes. 24 jogos, 9 gols e 5 assistências. Bons números, claro, jogando lá no Al Hilal, mas bons números. Cara, eu gosto muito do Darwin Nunes, óbvio que traria, mas não acho que é a realidade do Inter hoje, né? Darwin Nunes, em relação a Pila, não é a realidade do Inter hoje. Não acho que ele viria hoje pro Brasil também. Deixa eu até ver que idade que ele tá, eu não vi que idade que ele tava. Tá com 26 anos, tá novo ainda, né? Não vejo como muito possível. Tu acha que o Inter vai atrás de um goleiro na janela do meio do ano? Não duvidaria. Para agora o Inter descarta, né? O Inter vai com os goleiros que tem. Mas dependendo do andar da carruagem do semestre, não duvidaria. Para mim foi um erro liberar o Ivan. Teve outra pergunta sobre isso que foi o Oliveira ZX007. Também sobre goleiro. Eu não vejo o Inter contratando goleiro agora, e é o que o Inter diz, né? Não é a posição que o Inter quer agora mais um zagueiro para fechar o grupo para o primeiro semestre, mas na janela do meio do ano vai depender do que vai acontecer nos próximos 4, 5 meses, né? Lembrando que tem uma parada de Copa do Mundo e o Rocher vai estar na Copa com o Uruguai. Mas não duvidaria no meio do ano. O Almir89 André, cadê o patrocinador Master? Pois então. Cara, eu tô contigo. Pra mim, eu tô nessa pressa, nessa expectativa. O Inter tem negociações em andamento, o Inter já admite que não vai ser algo semelhante ao que o último patrocinador Master, a Alfa, tinha, né, que era 50 milhões ano, dava 4 milhões e pouco por mês. Não tem novidades, Almir, pra ser bem sincero contigo. Almir André, 89. Para ser bem sincero, o Inter não tem um patrocinador Master fechado ou próximo disso. O Inter tem negociações com casas de aposta e outras empresas também. Tá? E o Inter já admite que não vai ser um valor dos 4 milhões e meio, quase 5 por mês, como era a Alfa.
vai ser um valor mais baixo. O Augusto Angeloni acha que o jornalismo tradicional no Rio Grande do Sul prejudica a dupla e mina o ambiente dos clubes? Eu acho que prejudica não só o tradicional, o identificado também. Eu acho que os dois têm os seus problemas, eu tenho minhas discordâncias sobre várias coisas dos dois tipos de jornalismo, e isso é uma questão pessoal, tem gente que não discorda, tem gente que discorda, é do jogo. Eu só não acho que isso possa ser uma bengala para dizer, ó, acontece isso por conta da forma que os identificados e da mídia tradicional tratam. Não, não pode ser uma bengala, não pode usar isso como desculpa, porque é assim desde que o mundo é mundo. A diferença é que agora tem o jornalismo identificado, mas a cobrança, as críticas, as discordâncias acontecem há muito tempo. Não dá para usar como uma desculpa, mas eu acho que sim, por vezes mina, muitas vezes a opinião pública, e isso pressiona porque a gente sabe que a dupla Grenal lida com a opinião pública, se importa com a opinião pública. O Gezi, Mariano Clos é o melhor narrador do planeta em atividade. Eu gosto muito do Mariano Clos. Pô, eu ouvi a narração agora do jogo da Recopa, a vitória do Lanús 3-2 na prorrogação contra o Flamengo. Ele é baita narrador, né, gente? Baita narrador. Juan GM, ingressos para não sócios no Beira, alguma probabilidade de acontecer? Muito baixa, cara. Porque é uma final, né? É uma final, então o estádio vai estar lotado, vai ter 50 mil torcedores do Inter, vai abrir antes para check-in de sócio, depois venda de ingressos para sócio. Eu acho bem difícil que chegue a abrir venda para não sócio, tá? Bem difícil. Mas lá no am.colorado, no Instagram, que é o Instagram do programa que a gente faz lá todas as manhãs, talvez a gente sorteie par de ingressos. Então é bom seguir lá o am.colorado no Instagram e me seguir no Instagram também, né? _ o Lucas Dias. Se pintar ingresso, eu também sorteio aqui no canal. O Luca, Neymar de falso 9 na seleção é o segredo do Hexa? Pra mim, não. Fiz até um vídeo no meu Instagram, para quem quiser ver, lá no _ o Lucas Dias, é o último vídeo que eu postei lá no Instagram, posto alguns cortes, algumas coisas assim. Eu falei, cara, eu levaria o Neymar pra Copa, mas pra ser banco, mas levaria, craque é craque. Se ele não tiver 100% e tal, ainda assim levaria pra Copa, mas não como titular. O Pedro Sanes, você acha que o Inter errou em não pedir a troca de horário, pelo menos tentar? Cara, é que depende, talvez o Inter tenha analisado que não precisasse. Para quem não entendeu, no primeiro Grenal que o Inter ganhou por 4-2, aquele jogo seria no sábado, em outro horário. O Grêmio jogava em Bagé e já estava planejando jogar com reservas, e o Grêmio pediu a mudança porque tinha que voltar de Bagé e era uma viagem desgastante. Agora o que está sendo debatido? Pô, o Inter voltou de Belém do Pará, uma viagem mais desgastante do que Bagé, porque Belém do Pará não preciso explicar aqui que é mais longe do que Bagé, mesmo que de avião. E aí a pergunta é, tá, mas por que o Inter não pediu para trocar? Cara, é que o jogo já tá para domingo, já tá para 6 da tarde, é da TV, a TV não vai querer trocar. Mas assim, o clube poderia tentar para ter um pouco, porque bem dizer, o Inter não conseguiu fazer nenhum treino forte para esse Grenal, porque voltou na quinta de viagem, o jogo foi quarta de noite, voltou na quinta, né, não dava para voltar na madrugada, seria muito mais desgastante, voltou na quinta, não treinou quinta, foi só volta de viagem, desgaste de volta de viagem. Ontem foi a reapresentação, para quem, já falei várias vezes aqui, mas vale para quem tá chegando aqui para explicar o que é uma reapresentação, tá, gente? Uma reapresentação é um trabalho basicamente quase todo físico para aqueles jogadores que são titulares do time. O time titular, ele nem trabalha com bola, ele fica na academia um período, depois vai pro campo para dar voltas no campo correndo e trabalho físico. Quem treina com bola mais forte são os reservas, tá? Então, e hoje é o treino pré-jogo. E o treino pré-jogo, tu faz aquele rachão, tu trabalha com bola, o Pesolano trabalha e escolhe o time, mas igual, não pode ser um treino tão forte porque é véspera de jogo. Tu corre o risco de perder algum jogador, estourar alguém. Então não dá pra treinar tão forte assim. Então, bem dizer, o Inter não consegue ter nenhum treino forte por conta dessas logísticas dos últimos jogos. É uma pena, cara, uma pena. Mas tu acha mesmo que iam botar o Grenal pra segunda? Não iam. Seria uma briga perdida, mas poderia ter tido a briga, poderia ter tentado? Poderia, mas talvez o Inter tenha enxergado também que não valesse a pena, ou que talvez não é tão necessário assim. Felipe Moreto, acha que vai dar certo Alejandro e Borré? Acho que pode dar certo. Os poucos minutos que a gente viu dos dois juntos, o Inter conseguiu criar coisas com os dois. Acho que pode sim. O Matheus Porto, qual a tua opinião sobre a polêmica escolha de arbitragem para os dois Grenais?
Cara, é que vai ter polêmica de qualquer jeito, tá, gente? O ano passado trouxe o árbitro de fora do Rio Grande do Sul para as finais e teve polêmica. Eu não entro muito nessa de gostei, não gostei, porque, cara, eu sei que vai dar, eu tenho certeza sempre, e eu tô sempre certo e é um fato, vai dar polêmica. Trazendo o árbitro de fora, o árbitro sendo do Rio Grande do Sul, vai dar polêmica. Não vai mudar isso, gente. Você acha que o Inter vence o jogo de ida, o Christian? Cara, eu acho que o Inter tem condições. Eu não acho que o Inter não tenha condições, não. Acho que o Inter tem condições. Manda um salve pra mim, tô sempre trabalhando e te escutando. Lirian Benites, _. Lirian, tamo junto. Tamo junto, abração, viu? Abraço, querido. O Christian _ Souza, quem é que fecha o Beira-Rio após o fim da partida e dos trabalhos de vocês? Os seguranças. É que tem seguranças que ficam lá a madrugada inteira, né? Às vezes chegam mais tarde em relação a outros e ficam até mais tarde. Então sempre tem gente pra fechar o estádio, tá? Sempre tem gente pra fechar o estádio. A não ser, às vezes, isso eu tô falando por experiências aqui, né? Em outros estádios eu já vi que sai todo mundo e fica no máximo o cara da portaria do estádio. Depende muito de lugar por lugar. Mas no Beira-Rio e na Arena, geralmente ainda tem seguranças que fecham o estádio ali, que são do clube, que depois que a gente sai. O Jaya 9. Rocher é uma farsa? Não, eu não acho que é uma farsa. Eu acho que ele é bom goleiro. Mas eu acho que é um goleiro que desde que chegou já tinha mostrado que tem problemas técnicos. Ponto. Eu não acho ele o melhor goleiro do mundo, nem o pior. Mas não acho o melhor goleiro da América ou algo do tipo. Eu tenho minhas restrições em relação ao Rocher. Mas não acho mau goleiro, tá? Não é isso. Pedro HVLS. Como foi entrar no mundo jornalístico? Cara, me matriculei na faculdade, passei no vestibular, comecei a estudar, já queria fazer jornalismo desde muito pequeno. E, cara, foi isso. Fui indicado para a Rádio Grenal, entreguei currículo e tal, me contrataram, fui muito bem lá, fui produtor do REC, depois virei repórter, setorista de Inter, depois fui como setorista de Inter para Bandeirantes, fazia Donos da Bola, Rádio Bandeirantes, e depois fui pro Debate Raiz quando deu toda a debandada, todas as mudanças, demorou um tempo ali, mas aí o JB me chamou e falou, meu, vem pra cá, a gente tem um projeto novo, vem pra cá. Foi basicamente isso. Tentei resumir para ser rápido, Pedro. Tamo junto. O Dave Jaskulski. Luka 77, Luka Doncic ou Shea? Pra mim, Shea. Pra mim é Shea. Davi Jakulski. Como foi pra ti decidir ser setorista de Inter e não um setorista da dupla? Cara, foi muito natural, assim, porque se vocês forem aqui no meu canal no YouTube, dá pra tu selecionar ali e ver os vídeos mais antigos. Vocês vão ver que tem vídeo de Grêmio aqui. Porque no início do canal eu ainda era setorista dos dois. E logo depois eu me tornei setorista de Inter por uma decisão que aconteceu lá na Grenal. O Bruno fazia Grêmio, eu fazia Inter, ficou assim. Me tornei setorista fixo de Inter e preferi tornar esse canal uma extensão do que eu fazia na rádio. E aí virou um canal só que eu falo de Inter, entendeu? Tem galera brincando aqui como tá tua vida amorosa. Bar favorito em Porto Alegre? Boteco do Joaquim é bom. Gosto. Apesar de não ser fã da localização, mas gosto. Acho que pode ser o Joaquim. Alguma novidade sobre o Giovanni Luigi? Mandou o Lucas Pequelê. Eu falei no vídeo de ontem, né, gente? Tem um movimento do MIG tentando colocar o Giovanni Luigi como candidato. O Giovanni Luigi, ele era contra, ele não queria no passado, mas algumas pessoas dizem que ele já está mais próximo de mudar de ideia. Mas existem também pessoas do movimento que ainda acreditam que seja muito difícil, por mais que tentem demover o Luigi dessa ideia, tá? O MKzinho. LD, será que o Gui Santos tem potencial para ser o maior brasileiro da NBA? Tamo junto. É difícil dizer agora, cara. Ele tá muito bem, muito bem. Tô gostando muito de ver os jogos dele. Eu olho todos os jogos do Golden State, então eu acabo vendo todos os jogos dele e outros jogos comparando com outros caras da liga. Acho que ele tem muito potencial para ser grande. Não sei se vai conseguir ser, para mim, maior do que o Leandrinho, por exemplo, né? Mas potencial eu não consigo avaliar agora, cara. Mas ele tá voando. Ele tá voando, tá dando muito orgulho, cara. Muito legal ver ele. Eu peguei lá desde o draft dele, já acompanhava a NBA.
É muito legal ver esse crescimento dele. O Elfiote, se o Alan Rodrigues for, tem chance de vir o Irala? Cara, o Alan Rodrigues não vai sair agora, tá? O Inter não deve negociar o Alan Rodrigues agora. O Inter pagou para as condições do Inter, uma Babilônia no passado, né? 4 milhões de dólares. O Inter não vai se desfazer agora dele, tá? Tem gente perguntando do patrocínio Master, o Fabrício Pedroso, um abraço, já falei sobre, né? O Davi Gomes Oliveira Filho, acha que o Inter pode surpreender e ganhar a Copa do Brasil? Já falei sobre isso em outros vídeos, né? Pô, se ano passado a gente tem uma grande lição com o Vasco e Corinthians, que não eram os melhores times do Brasil e não são. O Corinthians eu acho que já até tá atingindo mais próximo desse patamar, o Vasco bem distante, e chegaram, né, cara? O campeonato de mata-mata te possibilita isso. Dentro do Internacional se entende a necessidade de 2 zagueiros destros, o Simon San, não de 2 zagueiros destros, mas de 2 zagueiros. Algo que eu tô batendo na tecla há muito tempo. O Inter não precisa de um zagueiro, o Inter precisa de 2. Quanto tempo que eu tô falando isso? O Inter entende sim, mas não vai conseguir trazer os 2 muito possivelmente nessa janela. Talvez seja um para agora e outro pro meio do ano, tá? Gente, obrigado pela participação de todo mundo. Não dá para responder 100% de todas, mas é sempre bom ser um dos primeiros a mandar perguntas que deem para responder, evidentemente, que a gente vai trazer aqui no Café com Lucas, tá? Aproveita para deixar o teu like, te inscrever, ativar o sininho das notificações. Eu volto à noite com tudo da lista de relacionados do Inter pro Grenal, chegada na concentração, time do Inter pro Grenal. A gente vai falar sobre tudo isso aqui à noite no canal, tá bem, gente? Grande beijo, um abraço e até a próxima.